Oi, 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 tchutchucos da Fabi! Hoje eu vim gravar um vídeo meio conversado, porque vocês já me pediram várias vezes pra contar como é que é morar em Londres. Fabi, fala pra gente da Inglaterra, como é que é a igreja aí, como é que é a vida aí. E eu acho importante porque muita gente tem vontade de morar aqui, muita gente tem interesse em aprender outra língua. E então o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Bom, eu moro na Inglaterra, em Londres especificamente, há 2 anos e meio. Nós decidimos vir pra cá pra aprender melhor a língua e ter uma experiência cultural, né, fora da nossa realidade. Eu já conhecia a Inglaterra, meu irmão já tinha morado mais de 2 anos aqui no passado, então eu já tinha visitado, tinha vindo a passeio outras vezes, já tinha vindo inclusive pra passar férias e estudar inglês. Nós falávamos inglês muito mal antes de vir pra cá, então eu lia melhor. Eu já tinha estudado inglês outras vezes no Brasil mesmo, já tinha feito o intercâmbio pra cá, como eu falei. E como eu viajava muito, como eu fazia muita coisa pra fora, eu acabava praticando bastante, mas praticando de forma errada. Então eu falava já inglês, eu escrevia, eu lia melhor do que, né, todas as outras coisas. Mas a gente não falava direito, nem eu nem o Bertotti. Apesar dele ter feito um mestrado fora e tal, a gente não falava direitinho, gramaticamente correto, enfim. E viver aqui seria a melhor experiência pra isso acontecer, pra gente poder entender não só a língua, porque não é só falar inglês, não é saber o significado de uma palavra, mas estar aqui é diferente porque você entende o contexto, o pensamento, o jeito deles lidarem com a vida. Então você não aprende só a língua, você aprende a cultura que vem junto com a língua. Todos os lugares, gente, tem aspectos positivos e aspectos negativos. Isso é normal. Toda cidade em que eu já morei, eu gostei de todos os lugares por onde eu já passei. Já morei em muitos lugares no Brasil, inclusive. Vocês sabem que eu nasci na Bahia, fui criada em Itu, no interior de São Paulo. Morei 10 anos no Sul, entre Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Depois morei no interior de São Paulo de novo, onde eu fiz faculdade. E meu marido lecionava também. Depois morei no Rio de Janeiro. Já visitei todos os estados do meu país. Já visitei alguns países fora, vários países, e tudo isso pra dizer pra você que todo lugar tem aspectos positivos e aspectos negativos. Então não é aquela coisa assim, muito brasileiro olha pra fora e diz, ai, porque lá fora, ai, Brasil é um horror. Eu não acredito nisso e eu fico assim muito enojada quando eu vejo gente só elogiando as coisas que tem em outros países e desprezando o que tem no seu próprio país. Porque além de pequeno isso, de uma mentalidade pequeno, é você deixar de olhar com os olhos certos para as coisas que tem no seu lugar de origem. Claro, tem coisas que irritam a gente no nosso país? Tem, mas também tem coisas irritantes aqui. Tem coisas muito legais de viver na Europa? Tem, mas também tem coisas muito legais de se viver no Brasil. Então assim, eu não quero fazer comparações, porque eu não acho justo, simples assim, sabe? Eu não acho justo você ficar comparando. Mas eu quero falar das coisas que eu gosto de morar aqui. De cara, a primeira coisa que mais me chamou a atenção quando a gente se mudou pra Londres foi o estilo das pessoas e a mentalidade de tô nem aí. Na verdade, isso é, assim, uma das coisas que mais me encanta até hoje. Se eu quiser sair de roupão, de pijama, pelada, no meio da rua, tipo, tudo bem. Vai lá, seja feliz. Ninguém olha pra você, ninguém repara em você. E isso é libertador. Sabe o que é você sair na rua assim, descabelada, com roupa descombinando, sabe? Tá naquele dia mau humor, que você não tá afim de se arrumar e tá tudo bem? Sabe o que é você tá rindo sozinha na rua, cantando uma música e fazendo a louca e tá tudo bem? Sabe o que é você andar, sei lá, do jeito que você quiser? Ninguém tá nem aí pra você. Ninguém olha pra você, ninguém... A sua vida é a sua vida, você faz com ela o que você quiser. E isso eu acho muito legal, porque sempre foi uma coisa que me incomodou muito as pessoas olharem demais. Porque realmente é uma coisa que me incomoda as pessoas ficarem olhando, mas não vai trocar de roupa, mas não vai fazer isso, ai, teu cabelo tá branco. Vivi falando isso pra mim, né? Ai, porque, nossa, você tem que pintar a unha dessa cor, você tem que passar... Tipo, oh, vida minha, corpo meu, cabeça minha... Deixa eu viver como eu quero? Então essa coisa de ninguém ficar olhando pra você é muito libertador. Eu gosto. Outra coisa que sempre me chamou a atenção aqui, e realmente é uma das coisas que mais me chama a atenção na Europa, é a igualdade social. E isso, de fato, é uma coisa assim que te deixa feliz. Existem pobres? Sim, existem pobres. Existem pessoas miseráveis? Mais ou menos. O programa de proteção social é muito bem desenvolvido, porque esses países têm muitos e muitos anos. Então eles estão há muitos e muitos séculos
desenvolvendo as leis, a proteção, né, ao cidadão. Então, naturalmente, algumas coisas aqui já funcionam muito bem há muito tempo. Mas também tem uma coisa que é a proteção à vida, o valor à vida. E isso é uma coisa que importa muito aqui. Isso você vê desde o cuidado para tirar carteira de motorista até ao salário que se paga por uma pessoa que limpa o chão. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Quando eu vou em shoppings em países menos desenvolvidos e eu vejo aquelas pessoas que estão limpando os shoppings, tanto no Brasil quanto em outros países menos desenvolvidos, tá? A gente vê assim, aquela pessoa que está limpando aquele chão é a última opção dela, entendeu? Então geralmente assim, são mulheres, mais senhoras, sempre com uma face humilde, sempre meio que pedindo desculpa, numa posição servil, assim, sabe? Eu sempre me enchia assim o coração de pena eu estar ali comendo e aquela pessoa ali tirando a bandeja, porque a própria posição, a postura corporal, tudo era aquela coisa meio de dó. Quando você vai num shopping aqui, eu moro de um lado de um dos maiores shoppings da Europa, que é o Westfield, pelo menos é o que eles dizem, que é um dos maiores. Aqui não tem muito essa cultura de shopping forte, tá? O comércio é forte na rua mesmo. E assim, você vê limpando jovens que estão pagando sua faculdade, ou que estão estudando, ingleses ou imigrantes europeus. Uma postura muito altiva, com licença, posso tirar sua bandeja, e limpando. Sabe, não tem aquela coisa assim, aquela pessoa é inferior, porque o serviço não é considerado inferior. A mão de obra é uma coisa que eles dão muito valor. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha de cleaner, fazendo limpeza, ela ganha mais do que uma pessoa que trabalha no escritório, pra vocês terem ideia. E é por hora aqui, então, tipo, não é, vou contratar uma faxineira, vou escravizar até a morte, ela vai levar minha casa das 7 da manhã às 7 da noite. Não existe isso. Primeiro porque cada um limpa a sua própria casa. É muito comum as pessoas fazerem as suas próprias coisas. Esse conceito de empregada doméstica é só pros muito ricos, muito abastados, mas a maioria da população não é. E a maioria da população toma conta das suas coisas. E como a limpeza, a mão de obra é uma coisa cara, não existe uma desvalorização da pessoa que exerce aquela função. E eu acho isso muito digno. Sem falar que como os serviços públicos funcionam muito bem, você vê pessoas muito ricas e muito pobres usando, por exemplo, o metrô. Então você tá ali com a sua roupinha baratinha, puída, trabalhou o dia inteiro na limpeza e você entra no metrô e você tá do lado de uma super executiva com uma bolsa de marca, um sapato de marca, preenchendo relatórios da sua empresa, que sabe que ela acabou de sair daquele escritório e que ela ganhava super bem. Então esse fosso social não é muito evidente, ele é menor. Existem sim moradores de rua, existem sim pedintes, mas isso, além de ser pouco, ainda acontece porque essas pessoas querem, porque o governo oferece proteção social para elas. Se você é um morador de rua, você pode pedir uma casa, o governo vai te dar uma casa, vai te dar uma quantidade para você comprar comida, vai te ajudar a procurar emprego, mas muitos não querem, então eles continuam morando na rua. E por conta disso também você tem menos pena, você tem menos compaixão de quem tá ali na rua, porque você sabe que ele quis estar ali. Essa igualdade ou essa equidade social é uma coisa muito legal de se ver nos países europeus e especificamente na Inglaterra, que é onde eu vivo. Veja, Londres é o lugar mais rico da Inglaterra, tá? E o mais populoso também, mas o Reino Unido é composto de mais 3 países além da Inglaterra, tá? Que é Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Eles formam o Reino Unido, a terra da rainha. Um outro fator que é muito interessante, principalmente quando você deixa de pensar nele, é o fator segurança. Várias vezes vocês me perguntam, Fábio, você não tem medo de ficar fazendo Snapchat na rua? Porque às vezes eu tô com o celular na rua conversando com vocês e as pessoas ficam assim, nossa, você não tem medo de andar com isso na rua? E não, a verdade é que eu não tenho medo, porque medo de assalto, de uma bala perdida, de ser esfaqueado, não é uma ideia com a qual se convive todos os dias. Você não pensa nisso. Não é que não existam crimes, não é que não exista violência, não é que não exista perigo nenhum. Não é isso. Mas isso é tão pouco que não faz parte das preocupações diárias dos cidadãos desses lugares. Então você não sai de casa pensando, preciso trancar a porta, colocar aqui, esconder isso aqui, tá? Não, você não pensa nisso, você simplesmente vai. Sem parar pra pensar em segurança, naturalmente a sua vida se torna um pouco mais leve. Mas tem um outro fator que torna a vida muito mais leve, que é a simplicidade. É um país capitalista, obviamente, existem muitas ofertas de consumo, mas você pode viver uma vida de mais simplicidade sem ser julgado por isso. Claro que os produtos, os bens de consumo são mais baratos, roupa é barato, comida é barato, carro é barato, eletrônicos são baratos, mas não existe aquela compulsão por comprar, sabe? Eu me lembro de alguns lugares em que eu trabalhei, em que as pessoas chegavam pro meu marido e diziam assim, você não vai trocar de carro? Você já tá com o mesmo carro há 2 anos.
E meu marido, que sempre teve essa coisa meio franciscana, que vocês já sabem, né? Ele dizia, não, tô feliz com o meu, tá? Não, cara, mas agora a onda é ter tal carro. E todo mundo se endividava pra comprar o carro tal, porque todo mundo tinha aquele carro. E a gente nunca se identificou muito com isso, assim, de consumir muita coisa, de comprar coisas caras, de ficar comprando coisas, de estar toda hora decorando a casa. Nunca foi o nosso estilo. Então, quando a gente chegou aqui, a gente viu que não existia essa pressão social pra ter as coisas, pra parecer que tem as coisas. Também foi um alívio, assim, sabe? Deu aquela ufa, tipo, não precisamos comprar televisão. Ninguém vai ficar chegando em casa e dizer, nossa, vocês não têm televisão? Não, a gente não tem televisão, gente, daí. Ninguém vai chegar pra você e dizer, nossa, que tênis barato, por que você não compra aquele lá que tá super na moda? Ninguém vai me dizer isso. Eu vou ficar feliz comprando meu tênis de $20 na promoção e tudo bem. Então essa pressão menor, essa pressão social pelo consumo, que era uma coisa que sempre me incomodava no meu país, aqui não tem. Você pode viver uma vida mais simples. Eu sei que no imaginário coletivo, principalmente de quem nunca veio pra Europa, as pessoas olham assim, nossa, mora na Europa, rica, chique, fina. Gente, tá, eu sou finérrima, não, mentira, eu não sou. Mas não é assim, ou não é tão assim quanto parece. A vida das pessoas é muito ralada, de muita gente, porque é uma cidade grande, então as pessoas assim, estão ali, correndo, trabalhando, correria, trânsito, essas coisas. Mas ao mesmo tempo, sabe, ninguém para pra tomar o chá das 5 como as pessoas pensam. Na verdade, nem existe mais esse negócio de chá das 5, isso é muito coisa assim pra turista, sabe? Tipo, eu acho que nem a rainha para pra tomar chá das 5, ninguém tem tempo de tomar chá das 5. Mas existe uma coisa nos europeus, por eles estarem, por serem de civilizações, de países que já estão, né, que são muito velhos, que essa coisa assim de não precisar mais mostrar nada. Existe uma cultura de simplesmente viver. Viver bem, viver com simplicidade e não preciso te mostrar que eu tenho. Outra coisa que é muito legal daqui é que por ser um lugar muito pequeno, você tem acesso a outros países e a outras culturas muito rapidamente. Com 1 hora de voo, você tá em lugares muito diferentes. Tipo, com 4 horas você vai pra Moscou. Com 1 hora você tá na Alemanha, você tá na Itália. Então, aqui fala inglês, por exemplo. Eu ando 1 hora, eu vou pra Portugal, falo português, 1h30. Ando mais 1h30 pra outro lugar, eu falo italiano. Eu ando 1h30 pra outro lugar, eu falo espanhol. Eu ando 1h30 pra outro lugar, eu falo alemão. Mentira, eu não falo alemão, eu nem vou falar alemão nunca. Ou francês, ou irlandês. Então, você tem várias línguas, todas muito próximas. E são culturas muito distintas. Por mais que algumas coisas sejam muito comuns a todos os europeus, cada um tem a sua própria cultura. E você consegue ver o estilo de vida dessas pessoas de maneira diferente, distinta, uma vez que você começa a conviver com eles. Outra coisa que eu valorizo muito, que eu acho interessante, é o apego que se tem à educação. A estudar, a aprender, a formação. Muitas pessoas que eu conheço, ingleses, eles nem trabalham na área em que se formaram, mas nem se discute o fato de que se formaram, de que estudaram. E isso eu acho uma coisa muito legal, porque o valor do estudo não é o estudo só pela educação. Ah, eu vou fazer esse curso porque eu vou me formar nisso e vou trabalhar nisso. Não, é o valor da educação, de você ter um nível cultural mais elevado. E isso eu acho muito positivo. Vocês sabem que eu sou super a favor da educação, sou super a favor da leitura, sou super a favor de você se formar intelectualmente, academicamente. Quanto à igreja, as coisas são um pouco diferentes. Apesar de ter sido o país da reforma, esse vídeo vai ficar um pouco longo. Então eu vou parar por aqui e no próximo vídeo eu vou contar alguns outros aspectos para vocês, mais históricos e que tem a ver com religião. Eu espero que vocês gostem. Curta, compartilhe. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo, continuando um pouquinho aí da história de morar em Londres.